surgiu a curiosidade de conhecer um pouquinho sobre o professor da sua matéria preferida, muito além da sala de aula? Bom, para isso criamos o quadro Diz Aí, Professor, que conta um pouquinho da sua trajetória. E o nosso primeiro convidado é o Prof. Rodrigo Gomes. Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Yasmin? Obrigado aí. E para quem não conhece o professor, prof, eu quero saber qual matéria você dá aula. Bom, então, eu sou da matéria de Constitucional, Penal e Processo Penal. E professor, eu quero saber como você chegou até o Alfacom. Então, a minha história é um pouquinho diferenciada, né? Eu sou um dos poucos aí que veio pelo processo seletivo, que o Evandro abriu em 2017. Na verdade, eu vim pelo processo de São Paulo. E aí a minha história ele costuma contar, né? Que aí eu sou do Rio de Janeiro, sou radicado lá, servidor. E aí ele abriu o processo seletivo. E tinha eu e mais um só, cara, do Rio de Janeiro. E aí eu peguei meu carro, fui lá pro Rio de Janeiro no dia, não tinha passagem pra ir de avião. Aí eu chamei meu irmão pra ir e tal. Foi uma coisa que marcou muito o Evandro, que no dia do processo seletivo ele viu lá que meu irmão tava comigo. E meu irmão tinha ido só pra me acompanhar mesmo, né? E assim, eu já vi o Evandro na internet há muito tempo. A história do Alfacom já me chamava muita atenção. Então eu vim pro processo seletivo, eu não vim por indicação, não vim por ninguém. Eu realmente fui lá, aí o processo era o Lustosa, o Evandro e o Rezende, na época, e foi na unidade de São Paulo que eu fui fazer o processo seletivo. Que legal. E eu quero saber o que mais te inspira aqui dentro do Alfacom. Sem dúvida, assim, até na 2 semanas atrás eu estive aqui em Cascavel, e aí teve um ponto polêmico da aula, que era sobre religião e tal, e aí deu um problema, porque aí, obviamente gera discordâncias, né? Essa questão da expressão. E aí depois eu tive que me retratar e botar aquele clima ali, porque a gente dá uma aula aqui no presencial para 300 alunos, mas você sabe que tem o YouTube, tá ligado, né? O canal. E aí ali eu me dei conta que naquela sala ali, com 300 pessoas, eu tinha um microcosmos do Brasil, assim. E aí eu me dei conta e falei, cara, essa proposta é só o Alfacom que faz, né? Ninguém mais tem presencial. E isso no Alfa me chama muito a atenção. Você ter ali um pedacinho do Brasil, você chega ali, você pede para levantar a mão, não tem ninguém, assim, do Paraná praticamente, sim. Cascavel quase ninguém. E aí você chega ali, é todo mundo do Norte, Nordeste, Sul, Rio de Janeiro tem muita gente aqui. Então acho que me encanta, a proposta que o Evandro conseguiu foi essa, assim, de aproximar o Brasil inteiro. E para educação, e as minhas, assim, eu acho incrível hoje eu chegar no aeroporto e tirar foto com o aluno, dar autógrafo, sabe? Então, e assim, é o que ele fala, eu não tô cantando funk, eu não tô dançando, eu tô dando aula, assim. Eu acho, o que ele conseguiu, assim, não tem nenhum outro curso. A gente tem alguns grandes cursos no Brasil, mas essa coisa próxima do aluno, dessa paixão que ele fala, eu já achava assim extraordinário. Falei, cara, como é que esse cara consegue e tal? E como você falou, a gente lida com histórias de vários lugares do Brasil. Muitas pessoas deixam a casa delas, a família delas, para vir para cá em busca de um sonho. Como é lidar com essas histórias aqui, com essas pessoas que chegam aqui querendo uma oportunidade de mudar de vida? Então, são dois lados, né, da mesma moeda. É muito gratificante, muito legal, mas ao mesmo tempo também é muito pesado, assim, Yasmin. Eu não vou te falar que quando eu tô saindo do aeroporto lá de casa, eu boto essa camisa aqui, a sensação que eu tenho é de estar indo pra guerra mesmo, sabe? De estar indo pra uma missão. Porque é o que você falou. Ontem mesmo o Evandro entrou numa aula minha, e aí ele perguntou, quem aqui é do Paraná? Ninguém levantou a mão, sabe? Você levanta uns 5, 6. Aí você tem um cara que saiu do norte, né? Do Pará, saiu de Manaus, saiu do Maranhão, largou família, né? E aí você tem que estar... Você não pode chegar ali para dar uma aula, né? E quem fala isso muito é o André Arruda, né? Ele fala assim, o Evandro nunca pediu pra gente dar aula. Ele pede pra gente dar o algo a mais, porque não dá pra você chegar ali, abrir uma Constituição e ler o artigo pro cara. Mas a gente tem um peso muito grande, né? Exatamente. Porque é muito complexo você ser o responsável, talvez pela única oportunidade que o cara tem de passar por uma PM, por exemplo, de uma guarda municipal, sei lá de que município aí que o Evandro atende também. Então, é legal você ter todo esse reconhecimento. Para mim, que comecei dando aula em pré-vestibular comunitário, você ter um cara te reconhecendo como professor no país que a gente vive, acho assim, surreal. A gente foi na formatura da PRF. Sim. E a gente viu vários alunos se formando que estavam aqui há muito tempo, se esforçando, abdicando da vida deles, com família. É muito emocionante pra gente lidar com isso. E assim, você tá ali em cima do tablado, você tem na sua mão todas as ferramentas que eles precisam para conquistar o sonho deles, que é ali na hora da prova. Sim. É muita responsabilidade, né, prof? Total. E assim, como você puxou o lance da PRF, você tava lá também, você viu assim, pô, o Evandro assediado. O que me assustou
eu tinha noção da dimensão do Alphacom, tá? Eu achava assim, olha, a gente é muito grande. Só que eu não sabia da nossa unanimidade. É muita gente. Não, é unânime, assim. Eu fiquei impressionado porque os alunos, que por exemplo não eram nossos alunos, são nossos alunos também, porque conhece o Evandro, sabe da história. Eu tenho um videozinho motivacional que sei lá, que ganhou aí na época da PRF, foi em janeiro, logo antes. E todos os alunos viam, cara, eu tenho teu áudio, tem o áudio do Evandro, eu corria com o áudio de vocês. Eu acho isso, assim, fora da curva, sabe? É inspirador pra gente Sem dúvida nenhuma. E teve alguma história ao longo desse tempo que você tá aqui dentro do Alphacom que te marcou mesmo, assim, de algum aluno? Ai, a gente tem várias, assim. Muita história. Tem uma aluna lá de São Paulo, bem legal também, que ela era... acho que é monocular, que chama deficiência. E aí ela passou na guarda municipal lá de São Paulo, de um município que eu não me lembro qual. E ela passou para a Polícia Federal e foi muito legal, porque assim, Alphartano tem essa coisa do, não dá o quê? Aí tipo assim, não, já tem decisão reiterada que não poderia. Cara, ela foi a jurisprudência, assim, ela abriu precedente. E o Lustosa até conta melhor essa história, que ele acompanhou mais de perto. E assim, surreal, assim, ela era alfartana nossa e ela ficou muito triste por ter perdido um cargo na Guarda Municipal pela deficiência e a Polícia Federal teve que entubar ela lá porque a menina foi até o fim e ela tem uma história curiosa que ela ia pro curso de bicicleta. Ela rodava 42 quilômetros de bicicleta todo dia para ir pra aula e tal. Eu acho, assim, oportunidades tem várias. O que eu peço e que eu sugiro para você, assim, eu sou servidor já, sou 18 anos de serviço público, vocês têm várias oportunidades, então assim, é impossível, por exemplo, a gente está num ano agora, por exemplo, que você vai ter várias oportunidades, então às vezes assim, passou um escrivão da PCDF, passou uma PRF, passou uma Polícia Federal, o aluno tem que saber que ele está com conhecimento e os conhecimentos se repetem na prova. O que eu mais lamento, assim, o que dói o meu coração é ver um cara que era preparado, que tinha conhecimento e que de repente toma uma rasteira numa prova, que acontece, é super normal, o aluno em casa tem que saber disso, é normal na hora da prova dar alguma coisa errada. Vários fatores, tá? Tem emocional, tem questão familiar, tem questão de trabalho, de rendimento, psicológicas, é muita coisa para eu conseguir arrumar. Então o que eu quero que o aluno nessa hora, ele vai ter que se agarrar ao lado racional. Ele vai ter que se agarrar ao lado que, cara, eu estudei, estou estudando, eu tô com o Alphacom e ele vai ter que saber que vão ter várias oportunidades. E ele só não pode parar. O professor Rodrigo Gomes foi o nosso primeiro convidado do quadro Diz Aí, Professor. Se você quiser conferir o restante dessa equipe Alphacom, fica por aqui. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Yasmin. Grande abraço, gente. Tchau, gente.